O recorte hoje que a gente vai tratar é um recorte bastante importante, que é o recorte analfabetismo funcional e a estabilidade. Exato. Existe sempre aquela pergunta misteriosa, um mistério da indagação: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Deve ser o ovo, deve ser a galinha, enfim. Essa mesma estrutura do mistério de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, se aplica nessa relação analfabeto funcional e estabilidade. Quem é analfabeto funcional precisa buscar a estabilidade, tá? Porque analfabeto funcional busca a estabilidade, ou ao contrário, quem busca a estabilidade precisa analfabetizar-se funcionalmente. Tá? É o mesmo mistério. O fato é, onde tem analfabeto funcional, tem busca de estabilidade intensa. Claro que todo mundo busca alguma estabilidade na vida. Eu estou falando aqui da figura mais exagerada, da figura das aberrações, dos excessos, etc. Então, onde tem analfabeto funcional, tem busca de estabilidade. Onde tem busca de estabilidade, tem analfabetismo funcional. Tá? Veja uma coisa. Quando a gente lê um romance, quando nós somos leitores, vou ler, por exemplo, um romance. Um romance, necessariamente, ele é polissêmico. Se você dispuser de uma obra literária que não é polissêmica, é uma obra literária ruim. Pode ter certeza que talvez nem literatura tem condição de ser. Tá? Eu uso o romance como um dos cumes da literatura. Tá? Necessariamente ele é polissêmico, ele tem muitos sentidos. Ter muitos sentidos um romance não quer dizer que ele é confuso. Quer dizer que ele tem possibilidades diferentes de interpretação, mas possibilidades em si coerentes. Também quer dizer que ele tem níveis de profundidade. E que muitas vezes você lê, faz uma interpretação, na segunda vez você pode fazer outra interpretação, e podem variar os níveis de profundidade. Ainda que a linha interpretativa seja mais ou menos a mesma, o nível de profundidade de uma boa obra é diferente. Você, agora eu entendi mais, alcancei mais um patamar. Se você lê Shakespeare, e qualquer peça de Shakespeare, qualquer obra de Dostoiévski, e passar um ano você reler, se você não mudar de linha interpretativa ou não aprofundar, é porque você não entendeu a obra em nada, nem na primeira e nem na segunda vez. Porque o que o leitor busca é isso. Ler é inteligir, gente. Inteligir é expandir. A inteligência é naturalmente expansiva. Se você vai pegar algo, necessariamente o valor é o polissêmico, é aquilo que tem muitos níveis de profundidade que você vai alcançando aos poucos, porque é o nível de progressão. Entendeu? Isso se chama, tudo isso é necessário para a síntese. Para que tenha progressão, a pessoa vai sintetizando. Ela relê um assunto e ela pega mais um nível de profundidade, mais sentidos, dados semânticos que ela não pegou na primeira vez. Essa pessoa vai sintetizar com outras releituras também. Quem significa, sistematicamente ressignifica. Seja para outros vieses, seja para outras profundidades. E nesse sentido, você tem a leitura mediativa. Ela instiga, a leitura mediativa instiga uma mudança nas suas ações. Por uma mediação. Você tem um contato com algo significante, tá? Significa, faz uma proposta, delibera significações, interpretações significativas, e mediante esse processo que passa em você, você vai subir de patamar, você vai subir de atitudes de vida de um modo geral. Tá? Então o que acontece? Quando a leitura é feita de maneira estúpida, e não é uma leitura significante, mas é uma leitura instrutiva, para você dar uma instrução, você quer que a pessoa tenha uma ação imediata. A boa instrução também não pode ser confusa, mas ela não tem que ter níveis quaisquer. Ela não tem nenhum nível diferente. Faça isso, faça aquilo.
Esse é o domínio do analfabeto funcional. Ele entende tudo como um comando. É para fazer, não é para fazer. Raso. Tá? Por isso o analfabeto funcional, ele recebe instrução e ele responde a uma atenção para quê? É só para quê? É uma causa eficiente, por isso que é funcional. Faço isso para isso. Por que você leva o tijolo ali? Ah, porque o chefe mandou. Ah, mas por que já não tijolo? É para pôr um em cima do outro. Mas não é porque tem uma catedral, ou porque pode não sei o quê. Isso seria um porquê. O leitor do significado, ele fica eternamente no o que e porquê. Tá? E o leitor do analfabeto, o leitor analfabeto funcional, ele fica eternamente num isso e para quê. É bem diferente, tá? E ele é instigado ao imediatismo, nunca ao mediação. Ele não media. Por isso, a necessidade da estabilidade. Se você não está expandindo, você está buscando estabilizar, porque há um medo em expandir. O analfabeto funcional, o grande problema dele no limite é que ele expande naturalmente. Se você começar a ler coisas com significado, você tem uma estrutura de alma que vai naturalmente expandir, desde que assimile. Exato? Então, não assimilar fica ali, aí ele fica defendendo uma estabilidade. E ele dá um argumento, não, mas não pode ter confusão, tem que ser as claras. Também nas linhas lá do romance, tá? Lá nas linhas dos romances é a mesma coisa. Não pode ter confusão. Interna é uma linha interpretativa, mas elas são polissêmicas. Tá? Você pode variar um pouco para cá, para lá, e você pode sintetizar com outras questões. Então, mas aí, quando você vai fazer a leitura, você já se abriu. Você está aberto para se submeter à expansão, à progressão e, portanto, abrir mão da estabilidade. Se não abrir mão da estabilidade, vai ter que ficar nesse mundinho de trocas de instrução. Tá? Estável. Estabilidade é um princípio de preservação. É um princípio de preservação raso. Ele tem cara, tá? Estabilidade tem cara de ação. Faz ações para ficar estável, mas não é ação, é uma reação. É uma reação defensiva e inclusive é própria do caráter parasitário. O parasita, não é que o parasita nunca mexe. Ele, via de regra, ele não quer mexer, ele não quer expandir, ele quer só repetir um padrão. Mas ele pode se mexer. Ele pode se mexer para alterar coisas que fosse. Aí ele é um pouco ativo para deixar tudo como está. Exatamente. Quando ele vê que vai mudar a situação. Aí por isso o analfabeto funcional é parasita, não progride. Se a pessoa não progride, ela é parasita. Isso, claro, estou falando que tem níveis, isso daí é muito grande. Tá? Aí você tem a seguinte situação também. Por isso, inclusive com o analfabeto funcional, não só por isso, mas por isso também, ele é uma figura de masoquista. Quando um camarada parte para uma deliberação muito grande, de que a estabilidade, ele tem tudo para cair no império do masoquismo. O masoca está acostumado a apanhar, sei lá, 4 chicotadas por dia, tantas humilhações por dia, 4 chicotadas, 5 humilhações. O dia que o sádico não deu 4 chicotadas, só deu 3, de tantas humilhações ele diminuiu, o masoca entra em parafuso. Porque o maior problema dele não é padecer da chicotada, mas é estabilizar. O camarada não subestime, não superestime o homem, a ponto de que ele rejeita o mal, abrindo mão da estabilidade. Mais comum que peixe no mar, o tipo parasitário masoquista. O cara topa apanhar, o cara topa sofrer, o cara topa ser burro. O analfabeto funcional, ele abre mão da inteligência, do mesmo jeito que o masoca abre mão da liberdade, para tentar garantir uma ilusão de estabilidade. Ele entra em pânico o dia que o sádico bateu menos. Ai, esqueceu, toma um chicote, faltou um. Sim, exatamente. O analfabeto funcional age assim. Dê uma liberdade para o analfabeto funcional interpretar. O que é a tua opinião? O que o senhor acha?
Aí ele vê que o outro acha para dizer. É a mesma coisa que estudar masoca, gente. Ele quer uma estabilidade. Então, estabilidade é um parasitismo, tá? Ela pode ser localizada, então, em situações pontuais, em situações mais amplas, tá? O analfabetismo funcional é muito mais amplo que o cognitivo. A pessoa pode entregar uma vida inteira em nome de uma ilusão de estabilidade. Então, não tem jeito. O desenvolvimento da inteligência, ele precisa quebrar padrões. E ele quebra. Ah, mas o cara nunca mudou de padrão de comportamento. Ah, mas o cara nunca mudou de opinião. E aqueles caras, eu sempre achei. Tudo bem, a probabilidade que você é masoca, a probabilidade que você é analfabeto é muito grande. É muito grande. Porque é natural a progressão da inteligência e a penetração em níveis maiores de profundidade em tudo que se assimila. E uma revisitação, uma releitura de tudo, seja da arte literária, seja da leitura da inteligência da vida, com outras questões. Você está entendendo? E, enfim, cuidado com estabilidade. Estabilidade emburrece. Para crescer tem que se maravilhar. Isso vem desde Aristóteles. Se a pessoa não se maravilha, que maravilha que eu descobri uma coisa, que maravilha que eu vi que ela é mais profunda, que maravilha que eu posso sintetizar isso com isso. Tem que ter um fluxo de afeto bom com a descoberta, tá? O analfabeto funcional, ele não quer fazer esses processos, ele não vai se maravilhar com isso. Ele vai ficar na monotonia de uma estabilidade, etc. Muito obrigado.